Está aqui. Está aqui, o roteiro está aqui. Não, o Mancini está aí. Paulinho Mancini. Muito boa noite a todos. Quero agradecer a presença daqueles que aqui se encontram, em especial que se deslocaram do distrito de Santa Eudócia até a Câmara Municipal, para que nós pudéssemos realizar mais uma audiência pública para tratar da possível expansão urbana do distrito de Santa Eudócia. Para dar início a esta audiência pública, eu convido para compor a mesa os vereadores Roselei Françoso e também vereador Moisés Lazzarini, que inclusive são coautores do projeto de expansão, de possível expansão do distrito de Santa Eudócia. Eu vi, acho que o Paulinho Mancini também está aqui, né? Eu queria convidar o Paulinho Mancini para que também compusesse a mesa dos trabalhos. Paulinho representa o CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente aqui do município de São Carlos. Muito bem, a dinâmica de hoje, Paulinho, aqui à esquerda, por favor. A nossa audiência pública terá duração de aproximadamente 1 hora. Nós estamos iniciando agora às 7h40. Nós vamos fazer aquela exposição rápida sobre as decisões do CONDEMA, do promotor público aqui de São Carlos, e também demonstrar quais são as possíveis áreas que serão ampliadas no distrito, informando aos senhores que nós estamos na fase final. Nós já passamos pelo CONDEMA, conforme foi exigido pelo promotor, fizemos a primeira audiência pública em Santa Eudócia na quarta-feira, dia 22, estamos fazendo a segunda audiência pública hoje, e a partir de amanhã nós começaremos a cobrar o Executivo para encaminhar à Câmara de São Carlos o projeto de lei, porque essa matéria é de iniciativa exclusiva do prefeito. Então, só ele pode encaminhar para a Câmara. Nós sugerimos, nós propusemos ao prefeito, mas a lei não pode ser de autoria nem do Moisés, nem do Roselei, nem do João Miller. Então, a partir de amanhã, assim que encerrarmos a ata das 2 audiências públicas, e também com as decisões, das falas que nós tivemos, das participações, nós já passaremos a cobrar o Executivo para encaminhar aqui. Os vereadores, nossos companheiros que aqui trabalham, nós somos em 21, portanto mais 18 vereadores, já estão cientes da nossa proposta, estão acompanhando desde o ano passado essa sugestão que os 3 vereadores de Santa Eudócia trouxeram, e nós sentimos que existe, da parte dos demais vereadores, a intenção de apoiar o projeto de expansão urbana para que Santa Eudócia possa ter um empreendimento imobiliário. Então eu vou convidar inicialmente o Roselei para presidir aqui a audiência, fazer aquela apresentaçãozinha bem rápida que eu fiz a semana passada lá, para registrar, porque nós podemos ter aqui pessoas que não estiveram na última quarta-feira na primeira audiência, e não conheceram naquele momento, e podem conhecer agora, qual a ideia colocada para Santa Eudócia na questão da expansão urbana. Com a palavra, o vereador João Miller. Pessoal, bem rapidamente, nós passamos essa tela aqui em Santa Eudócia semana passada, que é um parecer do CONDEMA. O CONDEMA está representado pelo Paulinho Mancini, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Nós, antes de termos esse documento do CONDEMA, fizemos 3, 4 reuniões com eles, com a Câmara Técnica, e depois numa votação no colegiado, e por 8-2, foram aprovadas essas propostas que foram encaminhadas para a reunião aqui. A primeira delas é que nós fizéssemos um levantamento socioeconômico das pessoas que ainda não têm a sua casa própria em Santa Eudócia. Foi o que nós fizemos lá há 2 semanas atrás, num domingo, onde as assistentes sociais da PROAB lá estiveram, fizeram levantamento, e eu vou mostrar para vocês rapidamente, pode passar. Esse foi o levantamento realizado em Santa Eudócia, né, mostrando que daquelas 247 famílias que lá estiveram,
Era 20 ou 31 lá, hein? 31% tem renda familiar de 0 a 1 salário. Não, aqui eu não estou conseguindo enxergar, acredita? Não tem impresso. Vocês conseguem ver daí os números ou não? Então, tá, então eu vou colocando, vocês vão falando o número para mim que eu não estou conseguindo. E o óculos que eu fiz não consigo ver de longe, cara. O negócio... Olha lá, então, ó. De 0 a 2, 14. Acima de 2. Tempo de moradia no distrito, de 0 a 2, 13%. De 4 a 10 anos, 23%. Acima de 10 anos, 54%. Ou seja, a maioria das pessoas, das famílias que lá estiveram, residem em Santa Eudócia há mais de 10 anos. Tipo de moradia que eles têm hoje, não tendo casa própria, 53% disseram que paga aluguel em Santa Eudócia para alguém. E 47% disseram que mora no imóvel cedido, ou com a família, com algum parente, no fundo de uma propriedade, mas 47% disseram que tem a sua moradia cedida. Membros por família, de 0 a 2 membros, nós temos aqui 31%. Com 3 a 4 pessoas por família, 48%. E acima de 4 pessoas, 21%. Ou seja, maior percentual que tem até 4 pessoas por família. O estado civil das famílias que lá estiveram, 44% casados, 15% solteiro e amaziado 33%, separado ou divorciado, mais 8%. Esse estudo, então, lembrando, foi feito lá pela Proab com as assistentes sociais. Pode passar. A Proab nos mostrou que lá em Santa Eudócia o ideal seria o empreendimento do Minha Casa Minha Vida para as famílias que têm renda até um salário mínimo. Ou seja, das 247 famílias que fizeram parte do levantamento socioeconômico, 190 têm renda até um salário mínimo. Esse programa é do governo federal e é feito normalmente em parceria com o empreendedor. Então, em Santa Eudócia, o ideal seria nós termos ali um empreendimento de faixa 1. Para a faixa 1,5, nós tivemos 42 famílias. A faixa 1,5 é para quem ganha de R$ 1.800, a família que ganha de R$ 1.800 a R$ 2.600. Então, nós tivemos de 247 famílias, 42 disseram que tem a renda que encaixa ali dentro do faixa 1,5. Famílias acima, que tem renda acima de R$ 2.600, nós temos 22 famílias apenas, né? Então, o ideal para Santa Eudócia, nesse momento, seria o faixa 1, que é do governo federal. Nós perguntamos se as pessoas preferiam que o empreendimento imobiliário em Santa Eudócia, numa possível expansão urbana, se seria unidade habitacional ou lotes. De 247 famílias, somente 7 disseram que preferia um empreendimento com lotes, tá? Então, a grande maioria prefere que seja construída a casa e eles paguem um financiamento de acordo com as regras do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos lá. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês o seguinte: tudo que nós estamos fazendo, passar pelo CONDEMA, fazer as 2 audiências públicas, passar por uma votação aqui na Câmara, para mudar o plano diretor e incluir a expansão urbana de Santa Eudócia. Está chegando aqui entre nós o vereador Paraná Filho. Obrigado pela presença. Paraná Filho, que trabalha com a gente aqui, representa a nossa cidade, em especial a região do Grande Cidade de Iraci. Para mostrar para os senhores que a determinação desses procedimentos que nós adotamos foi uma determinação do promotor de justiça após uma consulta da Câmara Municipal, inclusive pela comissão que o Paraná Filho preside, que é a Comissão de Justiça e Redação aqui na Câmara. Quando o projeto chega, ele passa pela análise de algumas comissões temáticas. Primeiro na Comissão de Justiça e Redação, para ver se a lei não está contrariando a Constituição Federal, ou dispositivo federal, ou estadual, se está de acordo com a nossa lei orgânica, vê a redação. Depois vai lá na nossa comissão, que tem o Roselei, o Moisés e o João Miller, que analisa
a parte orçamentária. Pois tem outros temas, de saúde, educação, urbanismo, são várias comissões compostas por 3 vereadores que fazem análise antes de chegar aqui para votação. Aqui no plenário acontecem os debates e as votações, mas antes de chegar aqui a matéria, passa por essas comissões que vai dizer se é legal, se é constitucional, se atende o orçamento. Tá? Então o promotor mandou. Muito bem, segue. E aqui foram as recomendações do CONDEMA. E uma delas, muito bem, nas orientações, nas recomendações do CONDEMA, através de votação coletiva, ficou acertado o seguinte, que Santa Eudócia poderá ter lote no mínimo de 160 a 200 metros quadrados, ou seja, nenhum empreendedor pode fazer empreendimento com lote menor de 160 metros. Acima disso ele pode. Tá? Menor que 160 não pode. 8 por 20 dá 160 metros quadrados. Nós temos um índice de ocupação, até 70% dessa metragem, 160, pode ser construída uma casa, ou seja, de 160 metros que a pessoa vai adquirir, ela pode ter uma casa de até 104 metros. O restante ela tem que deixar de área permeável, tá? Com vegetação inclusive. Então isso não é só em Santa Eudócia, que também tem essa obrigatoriedade. Em Água Vermelha é muito parecido também. O nosso enquadramento de zona será muito próximo e muito parecido com o de Água Vermelha. Vamos lá. Pode tocar? Pode tocar? Aqui só mostrar que nós fizemos as convocações de forma legal, através do presidente da Câmara, o vereador Júlio César, fez a convocação através do diário oficial, dos atos oficiais da Câmara Municipal. Isso tudo aqui fica registrado e depois nós temos que apresentar para o promotor, se ele requisitar. Pode passar? Pode passar? Acabou? Tá. Deixa aqui só um minutinho. Vieram outras recomendações da parte do CONDEMA. No primeiro momento, eles gostariam que a parte antiga de Santa Eudócia, ali a rua Cristóvão Martinelli, Coronel Joaquim Sintra, Rafael Gianotti, Tiradentes, Rui Barbosa, que fosse feito o tombamento de todos os imóveis ali. E nós ponderamos que não seria possível, porque muitos imóveis já foram descaracterizados ao longo dos anos com reformas, novas construções, ampliações. Nós sugerimos que em algum momento a Promemória dialogue com a população de Santa Eudócia e escolha aqueles imóveis que têm um significado histórico ou cultural lá no distrito. Isso vai acontecer em algum momento. Ah, a casa do Armando foi a cadeia de Santa Eudócia. A casa de fulano foi a escola de Santa Eudócia, a primeira escola. De Beltrano foi um hospital. Isso vai acontecer em algum momento com possibilidade de tombamento. O que é tombamento? Eu vou entrar nas fazendas. Um dos itens foi o tombamento dentro de Santa Eudócia, que nós vamos discutir numa outra etapa ainda, né, Paulo Mancini, com o pessoal do CONDEMA e também da Promemória. A questão que o Roselei mencionou, veio uma outra orientação, sugestão, recomendação, de que nós pudéssemos, através das fazendas históricas, utilizar para fazer turismo, né, gerar emprego e renda através do turismo, que também será numa outra etapa e não agora. E aí tem um outro ponto, muda aí para mim, fazendo um favor, que é o ponto que está causando um pouco mais de polêmica. Isso. O outro ponto que tem causado polêmica, e que será, claro, a definição final, será da Câmara Municipal. Quem vai votar o projeto é a Câmara, né? Mas o CONDEMA nos pediu, numa das reuniões da Câmara Técnica, que Santa Eudócia deixasse um cinturão verde de 1.000 metros da zona urbana. Ou seja, do ponto que nós definirmos que será a zona urbana, nós teremos que deixar 1.000 metros sem a plantação. Opa, está chegando aqui também o vereador Robertinho Mori Roda, vereador que trabalha com a gente aqui, um dos representantes eleitos pela população. Eu agradeço a presença nessa discussão da possível expansão urbana do distrito, que vai nos apoiar com certeza nesse tema. Então, Santa Eudócia teria um cinturão verde de 1.000 metros, e onde você não poderia ter a monocultura, você não poderia ter a plantação de cana, por exemplo. E a ideia seria gerar emprego e renda através do programa de agricultura familiar.
Da discussão, nós conseguimos reduzir para 200 metros. Mas, mesmo assim, alguns proprietários de imóveis que fazem divisa com a área urbana de Santa Eudócia têm questionado, inclusive dizendo que vão agir por meio do judiciário, estão dizendo que eles já têm a obrigatoriedade da reserva legal, que é de 20% das suas propriedades, mais as APPs, que são obrigados a deixar a área de preservação próximo de mananciais, de riachos, de lagos, de rios, e eles entendem que isso seria uma intervenção do Estado na propriedade e poderia prejudicar principalmente aqueles que têm propriedades de 10, 12, 20 alqueires. Alguns chegariam, inclusive, com a proibição de não poder fazer arrendamentos ali para outra atividade, né? Então, essa discussão nós estamos travando. Estou vendo aqui o Carlinhos, que é proprietário rural, estou vendo o Tutinha, que é proprietário rural. Não sei se tem alguém do Cardamone, mas numa conversa rápida que tive com ele, ele disse que atuará judicialmente alegando inconstitucionalidade, se nós aprovarmos isso, mas nós vamos submeter essa matéria depois, naquelas comissões que eu mencionei para vocês, para a Comissão de Justiça e Redação, que vai ver a legalidade, a constitucionalidade dessa proposta que foi apresentada. Então, a palavra final será do plenário da Câmara, após a votação e orientação do CONDEMA. Está no jeito? Muito bem, rapidamente agora. Só para lembrar a composição de Santa Eudócia, eu já apresentei lá. Santa Eudócia começa a sua origem, ali alguns dizem que próximo do Rio Quilombo, ali próximo da família Lazzarini, porque tinha água perto e o povoado procurava onde tinha água para poder ter a sua subsistência. Existe uma história que é mais provável, em que os proprietários rurais doavam uma área para se construir uma capela, uma igreja, e os fiéis em seu entorno construíam um povoado, depois uma vila, depois o distrito. Eu não sei, né, definir para vocês qual é realmente a história verídica. Mas, de qualquer forma, até 1979, essa era a composição de Santa Eudócia, que justamente as ruas que eu mencionei, em que o CONDEMA gostaria que fossem tombados imóveis. Cristóvão Martinelli, Rafael Gianotti, Tiradentes, Rui Barbosa, Coronel Joaquim Sintra, Rua Santa Eudócia, entre outras. 13 de Maio, que nós acabamos de pavimentar. Então, essa é a parte antiga. Vamos lá. Em 79, o Eros Fernandes, dono do Paraguai, da Jacutinga, hoje dono da Cogeb, compra uma chácara lá em Santa Eudócia, da família Brandão, e faz um parcelamento de solo com 236 unidades, onde é o Jardim Itararé, né, que muitos daqui residem lá. E lá, no final, o Ayrton Garcia, através da faixa azul, adquiriu a segunda etapa e comercializou o restante dos lotes. O Jardim Itararé, eu diria para vocês que está 97% a 98% consolidada a sua ocupação. São poucos lotes vagos hoje dos 236 que nós temos na sua composição. Vamos lá? Muito bem, ali por volta de 90, 91, 92, 94, nós tivemos várias famílias que vieram fazer safra do norte e do nordeste e acabaram invadindo a antiga linha da FEPASA, né? E por muitas vezes nós estivemos em São Paulo, conversamos com a FEPASA, no governo do ex-prefeito Darlan de Mello, nós fizemos uma desapropriação, adquirimos a área, e naquele período que eu estive à frente da PROAB, nós conseguimos beneficiar 58 famílias através de uma lei federal, a 11.977, do ex-presidente Lula, que permitiu a regularização de assentamentos, mesmo com a metragem inferior. Estamos aqui também com o vereador Edson Ferreira, quiser sentar um pouquinho com a gente aqui, vai ser bem rapidinho. Edson Ferreira também vai apoiar o nosso projeto de expansão urbana de Santa Eudócia. Estamos recebendo aqui, Edson, sua grande maioria, ou quase todos, ou todos, são lá do distrito de Santa Eudócia e tem interesse nesse tema. Muito bem, hoje, quem já conseguiu pagar à PROAB as parcelas do seu terreno, que foi valor simbólico, valor venal, porque o poder público não pode doar, ele é obrigado a cobrar o mínimo. Então nós fizemos pelo valor venal. Então quem já conseguiu quitar as suas parcelas, desde quando nós emitimos a escritura, por volta de 2010, 2011,
já pode ir ao cartório de registro de imóvel e tem, inclusive, o benefício da gratuidade na escritura. Então, mais 58 famílias aqui. Vamos lá? Volta. Na outra. Volta para frente. Para frente. Aí. Não, João Tavone é antes. Aí, volta. Aí. Aí, em 94, no governo do Fleury, nós começamos o trabalho com o atual deputado Lobo Neto. Essa área era da família do João de Oliveira, que está aqui. Foi desapropriada pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo para construir uma escola agrícola. E depois nós conseguimos transferir, numa votação, numa madrugada, com apenas 4 deputados em São Paulo, nós transferimos essa área da Secretaria de Agricultura para a Secretaria de Habitação, o que nos possibilitou a constituição do João Tavone, com mais 111 unidades. Fizemos 60 por empreitada global, depois eu fiz uma parte por mutirão, e Roselei, quando assumiu a subprefeitura de Santo Eudócio, fez mais 30, né, Roselei? Então, nós também entregamos. Então, vamos somando, né? Estou colocando as unidades lá em cima, né? 111 unidades, nós entregamos no dia 31 de agosto de 1997, aquele empreendimento João Tavone. E o último empreendimento que nós entregamos em Santo Eudócio, pode passar? Foi esse do Valdomiro Vendrasco, com 75 unidades, que deu problema no telhado. Nós tivemos problemas na questão habitacional, que o atual governo do Ayrton Garcia investiu 1,5 milhão de reais para trocar a fiação, para trocar o telhado, o forro de PVC e mais alguns ajustes que foram realizados naquelas unidades. Hoje, o pessoal tem dignidade. O que nós estamos propondo agora para Santo Eudócio? Tem aí a sua formatação, a sua história desde o começo. O que nós estamos propondo é que Santa Eudócia possa ter a sua ampliação de área urbana, porque infelizmente no nosso plano diretor, que foi aprovado em dezembro de 2016, não contemplou Santa Eudócia no plano diretor. Nós tivemos na comissão, né, infelizmente teve uma comissão que não aceitou a proposta que nós colocamos aqui para que Santa Eudócia tivesse a sua ampliação urbana. E nós estamos vamos ver aqui a parte de ampliação? Muito bem. O que nós estamos solicitando? Que Santa Eudócia possa ampliar mais 2 áreas. Essa aqui, que é da família João de Oliveira, né, que é ali atrás do Valdomiro Vendrasco, uma área plana, boa, com infraestrutura muito próxima. Nós levamos o pessoal do Condema, está aqui o Paulinho que não me deixa mentir, nós levamos numa caravana todo o pessoal que teve interesse de ir até Santa Eudócia, do Condema, para ver a área. E lá não tem supressão de vegetação, não tem árvore, não tem desmatamento para ser feito, e nós temos a infraestrutura muito próxima aqui, né? O tratamento de esgoto está mais ou menos nessa região aqui, nós temos a água aqui, inclusive na outra reunião eu disse que a nossa água deu problema lá no poço, e já vai constar do orçamento do ano que vem a perfuração de um novo poço de Santa Eudócia, por volta de R$800 mil, e o SAAI vai tentar usar o mesmo reservatório. Passa outra área, próxima área, essa é uma área. A segunda área é essa aqui, ó. Aqui está o poço artesiano e o reservatório. A ideia é, num ponto a 100 metros aqui, perfurar um novo poço, para que a população de Santa Eudócia não tenha problema com o abastecimento de água. Ao perfurar o novo poço, também já ajuda no planejamento dessa expansão urbana. Então, Santa Eudócia tem plenas condições, pela infraestrutura que tem, né, de buscar ampliação. Os equipamentos públicos, que foram questionados também pela Condema, nós mostramos. Santa Eudócia tem 4 escolas. Vamos lá, me lembra aí, Roselei. Dionísio da Silva, José de Brito Castro, Alice Madeira e Visconde da Cunha Bueno, são 4 escolas. Ensino infantil, ensino fundamental e também ensino médio. Então, ou seja, Santa Eudócia tem uma estrutura boa na educação. Na área de saúde, nós temos o posto de saúde, temos atendimento do SAMU, né? Tem o PID, né? Inclusive a sala de estabilização que foi instalada recentemente, nós tivemos lá, né? Entregando a população de Santa Eudócia. Tem uma discussão que nós estamos travando aqui com a Secretaria de Saúde para estender o horário. O atendimento hoje é até às 4 horas. Nós queremos levar no primeiro momento até às 7, depois talvez até às 10. Estamos trabalhando nesse sentido aí, porque a população de Santa Eudócia está quase 35 quilômetros da sede, né? Em relação à questão de atendimento, nós temos lá velório, lá tem centro comunitário, lá
lá tem o cemitério, lá tem posto de atendimento do SAAI, tem posto policial, tem o centro de fisioterapia, nós temos lá em Santa Eudócia, Museu de Pedra, ou seja, é um distrito que tem uma estrutura, às vezes até melhor do que muitos bairros aqui na cidade de São Carlos. Eu costumo dizer isso, inclusive, aqui entre nós, vereadores, e quando a gente começa a falar de Santa Eudócia, a gente mostra que nós, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, estruturamos Santa Eudócia para dar, no mínimo, dignidade para as pessoas morarem lá. Está saindo uma indústria próxima, um pouco de emprego também deve ser gerado assim que ela estiver funcionando, né? Nossa expectativa é que funcione ano que vem. Todo mundo sabe a crise que o Brasil está passando. E aí eu falei semana passada a questão da energia, né? O pessoal que está construindo a fábrica em Santa Eudócia não consegue nem testar o equipamento que eles instalaram porque não tem energia. E a previsão da CPFL é que só vai chegar no dia 30 de dezembro. Quando eles colocam a previsão 30 de dezembro, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Mas pelo menos 1, 2, 3 meses acaba atrasando. Então vocês veem que existe dificuldade até para fazer investimento em outras áreas, né, no Distrito de Santa Eudócia. Mas, pessoal, isso é que eu tinha que apresentar para vocês. Acho que eu encerrei, deu para entender bem. Aqui estão nos acompanhando. Está sendo transmitido também pela TV, essa audiência pública. Quem está em casa pode estar nos acompanhando nesse momento. É feita a transmissão, tem as câmeras que são colocadas. Quem não pode vir até o plenário, de casa, toma conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, tá bom? Então agora, eu vou passar para o Roselei e para o Moisés a condução dos trabalhos aqui. Eu estou novamente com outro compromisso, que o pessoal do Santa Eudócia está lá do lado de casa, estamos fazendo um evento lá, e eles vão conduzir. Todos que estão aqui poderão usar a palavra, fazer intervenção, consideração, fazer perguntas, inclusive os vereadores depois também, se quiserem usar a palavra, eles estarão usando. Tá bom, gente? Obrigado. Quero agradecer o Miller pela brilhante exposição, agradecer a presença do vereador Robertinho Mori Roda, do vereador Paraná Filho, do vereador Edson Ferreira, que está aqui entre nós. O Edson, pode nos acompanhar aqui na mesa, por gentileza? Quero agradecer também a presença do vereador Paulo Mancini, representando o Condema, o vereador Moisés Lazzarini. Quero, nesse momento, passar a palavra ao Paulo Mancini, que representa o Condema, para a gente dar continuidade na sessão, na audiência. Bem, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Roselei, que está presidindo essa audiência, ao vereador Moisés Lazzarini, o Miller já saiu, né? Os vereadores Robertinho Roda, Edson Ferreira e o Paraná Filho. É um prazer estar falando aqui nessa casa. É uma casa histórica, né? Como o município de Santa Eudócia é um município histórico que parece que antecedeu mesmo a cidade de São Carlos, né? A cidade de São Carlos tem as suas raízes no sul, na Fazenda Conde do Pinhal, e suas raízes no norte, lá em Santa Eudócia, né? Eu queria primeiro parabenizar os três vereadores, primeiro pela união deles, né? Os três vindos, e ainda na audiência pública de Santa Eudócia, eu lembrei um fato interessante, que Santa Eudócia, embora tenha uma população de cerca de 2.500 habitantes, ela tem um número de vereadores que nasceram lá, correspondente a uma percentagem bem maior do que a sua população, né? Pela população de Santa Eudócia, se a gente fosse fazer uma conta, uma média aritmética, né? Santa Eudócia deveria ter só um vereador, né? Nós temos cerca de 250 mil habitantes, né? E são 21 vereadores, né? No entanto, tem 3. Então, mostra que a disposição para a atividade social e política de Santa Eudócia é muito interessante. E lastimar, eu acho que na revisão do plano diretor, no processo de discussão, que foi um processo muito demorado, porque o plano diretor foi aprovado em 2005, e em 2010 já deveria ter uma revisão, que é de 5 em 5 anos.
né? E o processo foi se arrastando, se arrastando, se arrastando, e só em 2016 conseguiu-se chegar a uma proposta de revisão do plano diretor. E naquela ocasião, ninguém lembrou que, afinal de contas, existe uma área urbana em Santa Eudócia e, eventualmente, precisaria de uma expansão, por mínimo que fosse, né? Eu participei de uma boa parte da revisão do plano diretor, não lembro dessa discussão ter vindo. Quando veio o projeto de lei aqui para a Câmara, eu acho que o Roselei, algum vereador lá de Santa Eudócia, lembrou disso e tentou colocar, e eu acho que a comissão recusou, eu acho, é suposição minha, porque senão embalharia aquele processo, já tinha demorado demais. Alguém poderia questionar e querer voltar para a comissão de revisão do plano diretor, né, do executivo. Então, acho que foi esse o motivo. E o outro ponto que eu quero destacar é a razão da resistência um pouco do CONDEMA em aprovar essa proposta de expansão. Então, a primeira é assim, nós tivemos um plano diretor aprovado em 2016, e um plano diretor é um plano que estabelece as regras para funcionamento da cidade por 20 anos. Então, vamos dizer, ele é um plano vivo que pode estar sendo modificado, deve até estar sendo modificado, mas existem os prazos na própria lei estabelecidos para a sua revisão, que é de 5 em 5 anos. Então, mal passaram-se 2 anos, né? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, mas é um motivo, né? Olha, mas se houve um erro, tem que mudar mesmo, né? Independente do prazo. Pode mudar, tem que mudar. O segundo motivo eu acho bem mais justificado e que levou à primeira exigência que o CONDEMA fez e que foi muito bem contemplada. Qual que era o perigo que a gente via? Bom, se expande a área urbana de Santa Eudócia, empreendedores resolvem colocar lá grandes loteamentos, por exemplo, como na periferia de São Carlos, o Zavalha, o Abdenur, com mais de 1.000 pessoas e tal. E o que nós vamos ter? Um distrito dormitório, porque as pessoas vão morar lá e vir trabalhar em São Carlos. Como não tem emprego, o que as pessoas vão ficar fazendo lá também? Há muita dificuldade de emprego, né? Então, a preocupação era ver se realmente tinha uma demanda, né? Porque a gente sabe o problema que é a cidade dormitório, né? E nós temos uma distância grande de São Carlos a Araraquara, são 35 quilômetros. A estrada é uma estrada relativamente perigosa, né? Se aumenta muito a população lá, a gente vai ter que duplicar. Quando, como vai duplicar isso, né? Então, essa era a razão, e então a PROAB tomou as providências, fez esse levantamento. É um levantamento provisório, porque quando for ter um empreendimento, aí quem vai fazer o levantamento e tal é a própria Caixa Econômica Federal, né? E aí é uma coisa mais rigorosa, mas é um levantamento que já trouxe informações muito importantes para a gente, né? E para o próprio município de Santa Eudócia, para se conhecer melhor, saber melhor a respeito de si mesmo, né? A outra preocupação nossa era em relação à localização das áreas, né? Como o Miller falou, são áreas que praticamente de pastagem, não tem grandes problemas, mas uma das áreas está a montante do Itararé, do córrego do Itararé, está bem próximo às nascentes do Itararé. Então, o Itararé corta o distrito de Santa Eudócia. Então, nós temos que ter preocupação com enchentes, como nós temos no Gregório. Você vai impermeabilizando o solo a montante, quando chove, enche, não é? Então, essas preocupações que a gente teve, mas a gente viu que, por isso que foi pedido uma área permeável nos lotes, né? Ter uma área permeável um pouquinho maior do que aqui em São Carlos e tal, principalmente por causa dessa área que está mais a montante do distrito de Santa Eudócia. E a outra recomendação que nós colocamos como exigência também foi
em relação ao que o Miller chamou de cinturão verde, né? Porque quando nós estivemos lá, os dois problemas principais que a gente detectou nas poucas conversas que nós tivemos com moradores foram o do desemprego, que é um problema geral, e de a pulverização aérea por agrotóxicos, que várias pessoas falaram, olha, eu não consigo fazer uma horta no meu quintal. E um outro problema, que quando eu estive à frente da Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura, eu me lembrava que era recorrente, e que conversando com os moradores, ele falou, olha, diminuiu, mas continua ocorrendo, são as queimadas, né? O distrito de Santa Teodósia está rodeado por cana. Agora, a queimada de cana, depois de longa batalha, foi proibida, mas acidentalmente ocorre ainda. Esse acidentalmente, às vezes, é entre aspas mesmo, né? Mas ainda chegou a ocorrer. Então, em função desses três problemas, é que nós fizemos essa proposta que eu pediria para o Roselei, para o Moisés e para o Miller, para a gente estar mudando o nome, porque o nome está causando confusão. Eu conversando com meus colegas da PASC, até eles não estavam entendendo direito, né? Então, essa colocação que a pessoa fala, mas eu já tenho reserva legal, tenho as áreas de preservação permanente dos córregos, tal, agora vou ter que deixar um cinturão verde e tal, ela não tem razão de ser, é impertinente. Por quê? Essa faixa, então, o nome que eu gostaria de sugerir, em vez de cinturão verde, seria uma faixa agroecológica. Ou seja, nessa faixa, o que não vai ser permitido é o uso de agrotóxico. Não é permitido qualquer tipo de atividade, né? Eu mesmo tinha sugerido, inicialmente, a gente sugeriu que não se permitisse a monocultura, como uma forma de estimular a agricultura familiar, gerar diversidade, porque a diversidade é bom do ponto de vista ambiental, é bom do ponto de vista econômico e gerar emprego. Mas eu acho assim, num primeiro momento, eu acho que tudo bem, pode ter monocultura de cana, de pinos, mas sem usar agrotóxico. Sem usar agrotóxico, né? Por quê? Porque eu acho assim, a primeira coisa que nós temos que pensar e zelar, né? E nós, todo cidadão consciente, principalmente quem está exercendo o poder, seja o legislativo, seja o executivo, seja o judiciário, é zelar pela saúde, né? Então, eu até trouxe hoje aqui um caso, isso daqui é de uma notícia veiculada em julho agora desse ano, por um órgão de imprensa alemão, porque aqui no Brasil, devido à pressão muito grande do setor de agronegócio, esse tipo de reportagem não ganha publicidade, né? Então, é uma comunidade de população muito semelhante à de São Teodósia, no interior do Ceará, onde começaram a aparecer casos de malformação congênita de bebê nascendo já com malformação congênita. Alguns casos de anencefalia, que a criança nasce sem cérebro, outros casos de bebês de 1 ano de idade que começaram a aparecer sintomas de puberdade, ou seja, com 1 ano de idade a criança começou a desenvolver pelos, né? E também um índice acima da média do estado de câncer, de carcinomas, né? E isso foi levado para a Universidade Federal do Ceará. Eles fizeram os trabalhos científicos e identificaram que realmente existe um índice anormal do desenvolvimento dessas doenças naquela comunidade. É uma comunidade de Tomé, no interior do Ceará. E que a causa é o uso intenso de agrotóxico no entorno da comunidade, que também é toda envolvida por cana, certo? Então,
a motivação da criação. Então, o proprietário rural, ele não está impedido de fazer qualquer tipo de cultivo. Pode fazer qualquer tipo de cultivo, inclusive de pastagem, mas que faça sem uso do agrotóxico e, de preferência, gerando uma produção local, por exemplo, de um leite, que você faça um doce de leite, você ter produção de doces artesanais, você ter atividades que possam fazer com que as pessoas vão até São Teodósia para adquirir esses produtos, né? Ligando as fazendas históricas, a própria cidade, a própria área urbana de Santa Teodósia, que é muito bonita, né? Então, quando nós fizemos aquelas recomendações ligadas à preservação do patrimônio histórico, para não acontecer como aconteceu com São Carlos, que nós asfaltamos praticamente todas as ruas, não deixamos nenhuma rua com aqueles paralelepípedos, isso é uma maravilha, e funciona muito bem, né? Em cidades que conservaram as ruas com paralelepípedos, né? Eu acho assim, a gente tem que usar toda a tecnologia mais moderna que existe. Não sou contra, absolutamente. Mas não significa que tudo que é antigo é ultrapassado, é errado e tem que ser abandonado. O símbolo da nossa cidade é a araucária. A araucária existe há 300 milhões de anos. Não é porque ela existe há 300 milhões de anos que nós temos que falar, não, vamos abandonar isso daí. Não, ela está aí, existe, né? Eu acho assim, tem pessoas que usam carroça até hoje. Eu acho errado a pessoa querer usar a carroça na Avenida São Carlos. Mas nos bairros, nas vilas, coisas, o que tem de mais? Né? Tratando bem um animal, ótimo. Né, um meio de transporte sustentável. Né? Então, é esse ponto que eu acho importante esclarecer o motivo. E eu gostaria, então, que adotasse o nome de faixa agroecológica para evitar, porque muita gente está fazendo confusão. Né? O proprietário ele vai continuar podendo explorar a área e tendo ganhos a partir dela. Né? Mas, por exemplo, na cidade de São Carlos, e eu acredito que mesmo em Santa Teodósia, na área urbana, no quintal da nossa casa, no quintal da minha casa, você pode criar porco? Pode. Né? O município tem o direito e o dever de fazer a gestão do uso e da ocupação do solo. Para quê? Qual que é a função do Estado? É trazer o bem-estar para a sociedade. Né? E não para uma, duas ou três pessoas, mas para a maioria das pessoas. Então era isso, gente. Muito agradecido. Obrigado, Paulo Mancini, pelas palavras. Eu quero novamente agradecer a presença dos vereadores Paraná Filho, Moisés, Robertinho Mori Roda, Edson Ferreira. Quero, antes de passar a palavra ao vereador Robertinho Mori, que está inscrito, registrar que essa casa convidou para participar dessa audiência pública a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o SAAI, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que compete ao tema, né? O CONDUSC e o CONDEMA, e que infelizmente não está entre nós participando dessa audiência, essas organizações, né, apenas o CONDEMA. E os convites foram remetidos tanto para a primeira audiência pública realizada lá no Distrito de Santa Teodósia, na última quarta-feira, e no dia de hoje. Então é uma pena, né, que um tema tão relevante como esse, nós não temos entre nós, né, o Poder Executivo representado e nem o Ministério Público do Estado de São Paulo. Passo, nesse momento, a palavra ao vereador Robertinho Mori Roda e peço aos vereadores que queiram usar a palavra que se inscrevam aqui para que a gente possa dar continuidade. O vereador Paraná Filho está se inscrevendo pelo tempo regimental de 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite, Roselei, boa noite a todos os vereadores presentes. Eu achei, Paulo Mancini, boa noite, viu? E todas as entidades, instituições citadas, convidadas,
não era para menos, o Paulo sempre presente, principalmente representando o Conselho do Meio Ambiente. Olha, tão somente para apoiar, viu, Roselei, e todos os moradores de São Teodócio, acho muito importante, eu acho a explanação aqui que foi feita pelo João Miller, eu acho que São Teodócio, eu posso estar falando besteira aqui, Paraná, eu acho que se algum local tivesse que ser emancipado, poderia ser São Teodócio. Eu não sei se é a contento dos moradores de lá, mas os 35 quilômetros, pelo rio que tem ali, que eu acho que seria muito fácil uma ponte para que tivesse acesso, acho que é Luiz Antônio, né? E na rodovia Anhanguera, né? Então, eu acho muito bom São Teodócio fazer parte da cidade de São Carlos, mesmo porque, como foi explanado aqui pelo Paulo Mancini, São Carlos existe por conta de São Teodócio também, tá certo? Agora, me colocar à disposição para estar apoiando, votando a favor com certeza, porque eu acredito que São Teodócio já passou da época de ter um pouco mais de um foco. E nós temos aqui três vereadores compenetrados, 3 vereadores que trabalham, a gente vê não somente para a cidade de São Carlos, mas com foco principalmente lá em São Teodócio. Parabéns, São Teodócio, parabéns a todos vocês que têm se empenhado e essa força que é muito bacana, tá certo? Vocês 3 vereadores, sem rivalidade nenhuma, mas trabalham não somente para São Carlos, mas também para São Teodócio. Parabéns e conta comigo. Obrigado pelas palavras, Robertinho, pelo habitual apoio. O problema vai ser os vereadores, já tem 3, vai precisar de mais 4, vai dar guerra, viu? Mas, obrigado pelo habitual apoio. Robertinho sempre presente também nas discussões, em especial essas, né? Robertinho militou muitos anos no Partido Verde, sempre atuando em defesa também do meio ambiente, né? Então eu tenho absoluta convicção, que é uma pessoa muito sensata e que nessa discussão tem conhecimento, muita bagagem e poderá contribuir conosco, na aprovação dessa legislação que viabiliza, a expansão territorial urbana do distrito. Muito obrigado mesmo de coração, em nome dos 3 vereadores aqui. Santa Eudoxiano, existe isso? São Carlense, mas um possível município, seria São Teodoxense ou São Teodoxiano? O que seria, Moisés? Sense. Passo a palavra nesse momento ao vereador Paraná Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, em especial os moradores de Santa Teodóxia, dos distritos, também de Água Vermelha, não sei se tem alguém aqui, mas eu, na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quando o vereador João Miller apresentou a propositura que permitia essa expansão urbana, nós tivemos uma preocupação muito grande com relação à legalidade e constitucionalidade daquele ato, e foi a partir de uma ação da nossa comissão que esse processo começou a tramitar da forma correta. O vereador João Miller é um vereador que defende com unhas e dentes os distritos, é uma pessoa que tem um trabalho muito focado para essa região da cidade, uma pessoa, um dos melhores vereadores aqui dessa Câmara, me permita, vereador Roselei Françoso, se não o melhor, mais preparado. E ele teve uma brilhante iniciativa quando pensou nessa expansão, que eu acho que é totalmente justa e necessária. Eu, na condição de vereador e condição de presidente dessa comissão, nós queremos colaborar para que isso aconteça, porque a gente sabe que é necessário, que é preciso, que é importante, não somente para o distrito, mas para toda a cidade de São Carlos. Essa audiência pública, inclusive, é um requisito da lei para que nós possamos alterar o plano diretor, no sentido que se pretende nesse momento. Então, o que nós queremos é nos colocar à disposição. Eu queria fazer somente aqui
registrar o meu descontentamento, a minha profunda insatisfação com o atual governo, que em total desrespeito não somente a essa casa, mas aos 3 vereadores do Distrito de Santa Eudóxia, que dão amplo apoio ao governo, que são base do governo, que ajudam a defender esse governo, e não tiveram respeito nem por vocês 3, nem pelas pessoas que estão aqui, que vieram de longe para acompanhar essa audiência. Já são 8h30 da noite. Quer dizer, esse é o governo que nós elegemos, um governo que não respeita você, um governo que não respeita os vereadores, não respeita as instituições, nem sequer justificou a ausência. Poderia ter mandado um único representante, não mandou. Então, que sirva de exemplo, que fique na memória de vocês. Esse é o governo que nós elegemos, o governo que não te respeita, que não está nem um pouco interessado em discutir os problemas da cidade. Tá bom? Então, declaro aqui o meu total apoio à expansão urbana e tudo que for de interesse desses distritos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paraná Filho, pelas palavras, pela colocação, pelo apoio habitual que Vossa Excelência tem dado na comissão que preside, Comissão de Legislação, Redação e Justiça, uma das comissões mais importantes dessa casa. Todos os processos, eles são recebidos nessa mesa e imediatamente remetidos à Comissão de Legislação, Redação e Justiça. E Vossa Excelência, com toda a propriedade, conhecimento, embasamento jurídico, tem sempre contribuído muito com as matérias analisadas por essa comissão. Obrigado pelo apoio. Passo a palavra nesse momento o vereador Edson Ferreira para suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores. É Paulo, né? E o que eu tenho aqui primeiro é parabenizar vocês por estar aqui, né? Vim de Santa Eudóxia aqui. São pessoas que querem o melhor para São Carlos, querem o melhor para Santa Eudóxia. E parabenizar também o vereador Rosilei, o vereador Moisés, o vereador João Miller, não somente por essa luta, né? Pela expansão, pelo crescimento ali de Santa Eudóxia, mas também pelo trabalho que vem desenvolvendo em Santa Eudóxia. A gente tem visto que Santa Eudóxia tem crescido e bastante, não em expansão, mas tem melhorado e muito. Eu conheço Santa Eudóxia, nasci em São Carlos, quantas e quantas vezes já fui para Santa Eudóxia, quanto que eu joguei bola naquele campo, né? Então, joguei muita bola ali. E teve uma época, 2 anos atrás, que toda semana eu tinha uma reunião lá em Santa Eudóxia. Então, nos últimos anos, principalmente esse ano passado agora e esse ano, a gente tem visto algumas conquistas muito boas para Santa Eudóxia. Então, parabenizo aos vereadores, né, os 3, né, parece os 3 mosqueteiros, mas vocês estão de parabéns pelos vereadores que tem lá. E parabéns para vocês, né, porque se estão aqui é que quer o melhor para Santa Eudóxia. E tem total apoio meu para essa conquista. Obrigado. Obrigado, Edson Ferreira, pela exposição. Edson Ferreira ia aos domingos tomar sorvete no bar da Dona Jacira, do Chico Salatino, é antigo de Santa Eudóxia, né, Edson? Edson Ferreira acompanhou todo o trabalho da Igreja Universal, lá no distrito também, uma pessoa muito conhecida, respeitada, fazia o núcleo lá em Santa Eudóxia, né? E é uma pessoa que também é um vereador de primeiro mandato, veio para essa casa a partir do ano 2017, mas tem feito um brilhante trabalho em defesa dos interesses da cidade de São Carlos. Muito obrigado pelo habitual apoio a todas as matérias tratadas nessa casa. Quero pedir ao vereador Moisés Nazarini que ocupe a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra também. Com a palavra, vereador Rosilei, pelo tempo regimental de até 5 minutos.
Obrigado, vereador Moisés, que preside essa audiência, os colegas vereadores aqui presentes, o Paulo Mancini, a população de Santa Eudóxia, né, que mais uma vez, além daquela audiência que nós fizemos lá, Paraná, uma audiência no salão da igreja, uma audiência em que a Câmara Municipal de São Carlos se deslocou até o distrito e, por uma questão razoável, a população em massa ocupou aquele salão para demonstrar o seu interesse pela expansão territorial urbana do distrito, possibilitando assim a realização de um sonho, de ter a sua propriedade, de ter o seu imóvel, de ter dignidade. Nós sabemos que ter casa, ter uma residência é sinônimo de você ter qualidade de vida, de você ter dignidade, de ter respeito, de dar uma condição para os seus familiares, para os seus filhos, enfim, uma proteção também. Quem tem um lar tem uma proteção. Nós temos exemplos aqui em São Carlos, infelizmente, em decorrência do déficit habitacional, pessoas residindo debaixo de barracos, sacos plásticos, numa situação muito desumana para uma cidade que leva o nome da capital, da ciência, da tecnologia, do conhecimento. Então, para nós é muito triste ver tudo isso e nós lutamos com todas as garras possíveis e impossíveis para garantir isso não só ao distrito de Santa Eudóxia, mas também a toda a cidade de São Carlos. Nós queremos muito que o prefeito Ayrton Garcia, que a sua equipe avance nessas discussões para poder garantir, de fato, mais qualidade de vida a toda a população de São Carlos. Nós sabemos que é uma luta intensa, que nós temos que ter a terra, nós temos que ter os recursos disponíveis, os financiamentos, os programas governamentais, para poder viabilizar esse sonho, esse direito que as pessoas têm, constituído, previsto na nossa Constituição Federal. O vereador Paraná Filho, um brilhante advogado, brilhante vereador nessa casa, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu não vou falar muito, até porque nós falamos lá já, a gente quer contribuir para que vocês possam falar, na verdade. Só quero ratificar tudo aquilo que o Miller colocou, até porque cada um de nós aqui, eu estou vendo o Bernardo, estou vendo várias pessoas, o Chico, se eu for citar nome, fica até chato, mas o Tutinha, o seu João Francisco, eu citando os moradores mais antigos, porque a maior parte de vocês testemunharam tudo isso que o Miller colocou. Nós tivemos uma história antes do Proálcool, Paulinho? O Proálcool criou, de fato, o loteamento Jardim Tararé na década de 1990. Fiquem tranquilos que eu não vou ficar repetindo tudo que o Miller falou, não, mas só da importância, na verdade, dessa discussão, Edson, para que a gente se sensibilize, essa casa, a cidade de São Carlos, a promotoria pública que nos solicitou que fizesse tudo aquilo que está previsto no Estatuto das Cidades. No Estatuto da Cidade prevê que todas as cidades acima de 50 mil habitantes façam o seu plano diretor. E o plano diretor ele tem que ser amplamente discutido com toda a sociedade, de forma democrática, de forma popular, porque nós vamos mudar a vida de vocês, nós vamos autorizar a ocupação do solo onde vocês residem. Então nós temos que ouvir e fazer aquilo que é o entendimento de quem reside no local. O que eu estou falando para Santa Eudóxia foi o que nós fizemos em 2016, Paulinho? Nós fizemos diversas audiências públicas em todas as regiões da cidade. A Câmara Municipal, ela fez o que nós fizemos lá em Santa Eudóxia na última quarta-feira. Ela se deslocou para outras regiões da cidade para ouvir a população. O tipo de condomínio, o tipo de ocupação, a altura do prédio que tem que ser construído, se é área comercial, se não é, se é de uso controlado, que é o tipo de vegetação ali o tipo de solo que tem que ser protegido. Então, todas essas discussões elas foram amplamente debatidas. Infelizmente, nós não tivemos a força suficiente para prever esse crescimento lá em 2016. Graças a Deus, Oi? Não, nós tivemos uma audiência pública no distrito de Água Vermelha, que também não teve 1 centímetro de expansão.
Nós não tivemos a força política necessária. E quando eu dou graças a Deus aqui nessa tribuna, pela sabedoria do povo de Santa Eudóxia, de ter apoiado e elegido 3 vereadores, né? Nós temos aqui majoritariamente uma força do distrito, o vereador João Miller, um vereador que realmente se destaca, um vereador experiente, que tem muita bagagem, muito conhecimento, e que nós o respeitamos e muitas vezes pedimos conselho, porque é um cara que merece um destaque, né, não só nessa tribuna, na data de hoje, mas um cara que tem um destaque na cidade de São Carlos, porque é um político que, no meu ponto de vista, é exemplo para todos nós. É um cara que sonha com a melhoria da sua cidade, é um cara que estuda todas as matérias, né, que discute, né, desde a questão do plano diretor até o desenvolvimento industrial. Então, é um cara que, sinceramente, acho que eu estou na política inspirado pelo João Miller. Né? A primeira eleição que ele foi candidato, nós o apoiamos e depois acabamos, cada um seguindo para um lado. Mas foi eleito, né, professor Joãozinho, né, com o apoio dessa moçada que aqui está hoje. O vereador Moisés tem absoluta convicção que também, porque nós entendíamos naquele momento que nós precisávamos de um vereador no distrito de Santa Eudóxia para ajudar o distrito. Né? Eu digo isso com tranquilidade, porque muitos de nós aqui fomos os barrigudinhos, porque nós realmente tomávamos águas onde os bois passavam. Né? Nós tínhamos verme, e vocês sabem o que eu estou falando. A água corria pelo... O pessoal falava o rego, né? E os regos era sarjeta, e passava aquela água fedida, ficava empoçada. Meu pai morava ali na frente do posto de saúde, próximo ao professor Joãozinho e João Francisco, e nós realmente tínhamos uma condição muito desumana, muito sem saneamento básico nenhum. Então, eu acho que essa história pós o vereador João Miller, né, hoje nós temos dado apoio as ações do João Miller, nós temos trabalhado muito juntos em diversos temas que beneficiam Santa Eudóxia. Então, pode ter certeza que a sabedoria do povo de Santa Eudóxia, em que deu a oportunidade novamente a mim, novamente essa oportunidade ao vereador Moisés, isso fortalece nossas ações aqui, no sentido de garantir melhorias para o distrito. Eu tenho absoluta convicção que nós temos o respeito dos 21 dos outros vereadores, dos outros 18 vereadores, né? E tenho absoluta convicção que, se essa matéria vir para esse plenário, ela será aprovada por unanimidade. Então, era isso que eu tinha que contribuir, e agradecer mais uma vez os vereadores, que para nós é muito importante a presença de vocês aqui, e em especial também a população que se deslocaram lá de Santa Eudóxia e vieram aqui, mais uma vez, defender o interesse do distrito. Muito obrigado. O vereador Moisés é o último vereador inscrito, e na sequência eu passo a palavra ao plenário. Aqueles que queiram fazer a inscrição, eu peço que dê o nome ao Edson aqui, tá? Para a gente poder encaminhar para a última fase dessa audiência pública, tá bem? Com a palavra, o vereador Moisés Lazzarini. Boa noite, vereador Roselei, no exercício da presidência dessa audiência. Quero primeiramente me dirigir também a todos os moradores aí do distrito de Santa Eudóxia e agradecer e parabenizar cada um de vocês pelo esforço de estar aqui, né, se dispondo do tempo de vocês, e sei que também com certeza passaram um longo dia de trabalho e está participando de mais atividades dentro da agenda de vocês no dia de hoje. Tenho certeza que é bem cansativo. Nós vereadores, acabamos se habituando com esse ritmo de audiências em vários horários, e é realmente muito importante, pessoal, a visita e a presença de vocês na noite de hoje. Essa casa realmente é onde as coisas acontecem. Então, quero fazer coro aqui com os vereadores que me antecederam, o vereador Edson Ferreira, obrigado pela participação, juntamente com os demais vereadores, Roselei, Miller.
e fazer coro com as falas que me antecederam no sentido da importância da união desse legislativo em prol da nossa comunidade. Sem dúvida alguma, pessoal, talvez poucos consigam entender realmente, se for perguntar pela quantidade de votos, como foi dito aqui, a quantidade de eleitores de Santa Teodósia com certeza talvez não seria suficiente para eleger 3 vereadores. Mas dos poucos eleitores que tiveram lá, com certeza, grande parte de vocês centralizaram o voto de nós 3. Isso contribuiu para que hoje Santa Teodósia tivesse 3 vozes aqui dentro desse legislativo. Isso fez toda a diferença no sentido de que nós possamos estar mais próximo de vocês. E assim como o Roseli falou, nós temos um perfil, apesar de um perfil diferente de atuação, todos nós temos se imbuído, independente das diferenças e das bases que cada um atua. Nós 3, aqui tem 21 vereadores nessa casa, nós 3 temos se unificado em todos os debates em prol de Santa Teodósia. E faço questão aqui de relatar que esse é um processo, pessoal, que infelizmente a gente gostaria que já tivesse sido concretizado, né, Roseli? Desde o ano passado. Porque aqui eu tenho um ofício que já fez mais que aniversário, né? Um ofício onde toda essa discussão nasceu, apesar de antes a gente já ter tido uma proposta, como o Roseli informou lá o pessoal na última audiência, o próprio Miller também apresentou, que de forma assim, por acaso eu estive em uma das imobiliárias da cidade e estava procurando uma residência mais próxima da região central para estar vindo morar devido às agendas, aos trabalhos do dia a dia aqui na Câmara. E um desses empreendedores dessa imobiliária fez a proposta, né, conhecendo o déficit habitacional daquele local, que me refiro ao distrito de Santa Teodósia, e que ele tinha esse interesse de levar esse empreendimento para lá. E aí foi quando eu registrei nessa casa o requerimento solicitando o déficit habitacional do distrito de Santa Teodósia, assim como também do distrito de Água Vermelha, Roseli. No ofício aí feito no dia 7 de junho de 2017, mas as discussões, as tratativas com o pessoal da Proab eu já estava fazendo em ofício do gabinete de forma informal. O porquê eu faço questão de relatar isso? Para dizer para vocês que talvez muitos de vocês vão sair daqui falando, poxa, mas eu fui participar daquela audiência Santa Teodósia na última quarta-feira, né, Roseli? E está voltando hoje aqui praticamente com a mesma discussão. E o que eu quero passar para vocês, pessoal, que infelizmente dentro do setor público, né, o Paraná, que sai da Comissão de Legislação, né, Paraná, tem trabalhado também acompanhando de forma muito próxima e competente as propostas de leis que vêm para essa casa, e muitas delas, né, a gente vê o país todo, onde muitas coisas acontecem, muitas vezes, nem sempre todas elas visando o interesse do coletivo, visando o interesse da população. Então, a burocracia, né, que existe dentro do setor público, ela acaba sendo obrigatória devido às grandes possibilidades de corrupção, de pessoas muitas vezes fazer coisas que não sejam em benefício da população. E, ao mesmo tempo essa burocracia atrapalha. Ao mesmo tempo, essa burocracia acaba dificultando, porque já faz mais de ano, né, que nós estamos tentando, através dessa iniciativa aí, de unificar todos os vereadores e trazer essa discussão aqui para a Câmara. Tentamos, através de um projeto de lei, e o vereador Paraná com certeza pode reafirmar o que eu estou falando, por vício de iniciativa, ou seja, não podia partir daqui a iniciativa. Ficamos aguardando essa casa provocar o Ministério Público e a iniciativa de um projeto de lei que altera o dispositivo da lei 18.053/2006, que estabelece o plano diretor do município de São Carlos e dava outras providências, né, fazendo uma alteração no artigo 39 do plano diretor. E aí, por vício de iniciativa, não foi possível manter essa lei aqui. Perdemos no sentido assim, né? Gastamos quase que 6 meses com esse processo aqui na Câmara dos Vereadores. Depois tivemos grandes embates e debates juntamente com o pessoal lá do Condema, né, Paulinho?
está aqui representando, Condema, Paulinho, Konduski, né? E o pessoal que ele participou das reuniões junto com a gente também no Condema, né? No Conselho do Meio Ambiente. E aí eu quero apresentar para vocês que todo o sonho nosso, a vontade de que as coisas aconteçam, ela é muito grande. Só que tudo passa por esse processo. Inclusive, né, estamos aqui está sendo transmitida essa audiência, com certeza. Isso aqui caberá como base, né, para que, apesar de todos os e-mails foi enviado para todas as instituições que têm interesse nesse debate, nessa discussão. Eu acredito que o fato de vocês estarem aqui participando dessa audiência, nós estamos cumprindo esse rito legal, porque assim quando a lei veio para essa casa, eu fiz questão de estar indo provocar pessoalmente, fui provocar o Ministério Público do Meio Ambiente, e ele orientou que tinha que ser feito nesse formato. Tinha que ter as audiências de Santa Teodósia, tinha que ter aqui na Câmara. Eu acredito agora que o processo, né, o Executivo estará também fazendo a parte dele. Independente de o pessoal não estar aqui, eu só quero justificar. A única pessoa que justificou foi o Tundizi, Rosalei. A única pessoa que justificou para mim, ele foi escalado para estar num outro evento representando a Prefeitura Municipal, que é o secretário do Meio Ambiente do nosso município, né? E, feito isso, estaremos aqui como 3 cães de guarda. Nós, os demais vereadores que estão aqui participando, eu tenho certeza que também, né, estará junto conosco, assim como o próprio vereador Paraná, que está dentro de uma comissão extremamente importante. Quero agradecer também a participação do vereador Edson, que já esteve aqui usando essa tribuna, inclusive. E, pessoal, vamos ficar otimistas. Eu só quero dizer para vocês que agora nós estamos, feito esse processo, o Executivo vai ter que, de certa forma, né, fazer esse processo andar. Agora tem a parte do Executivo, né, cumprir o rito que ele tem que seguir. Depois ainda o empreendedor vai ter que dar entrada no processo. Na verdade, antes disso tem que vir um projeto de lei para essa casa, para nós, né, para as comissões estar avaliando, para essa lei ser aprovada aqui. E depois ainda dá entrada no processo de construção desse projeto. Mas, enfim, eu diria que estou com boas expectativas, apesar do longo tempo que já levou esse processo. Hoje nós estamos muito mais perto de concretizar essa proposta do que antes. Então, pessoal, para já ir finalizando a minha fala, eu quero dizer para vocês, continue, né, na expectativa também, cobrando cada um de nós. Realmente, como eu falei na última fala, eu faço questão até de deixar registrado também, que esse processo agora, vocês já não vão sair daqui, a princípio, com a senha de vocês para o sorteio da casa que vocês tanto precisam e sonham. E é uma necessidade. Só que, assim que esse processo ser startado, nós faremos de tudo para que a casa saia, que esse conjunto de habitação saia o quanto antes para todos os moradores daquele distrito. Independente de hoje nós estarmos morando, né, praticamente os 3 vereadores, apesar de ter nascido e criado lá, moram, né, fora de Santa Teodósia, morando aqui em São Carlos, mas nós temos toda a nossa família lá, temos amigos de infância que estudamos junto, né? Está aqui o nosso amigo Daniel e muitos outros que podem afirmar isso aí. Então, pessoal, tenham paciência, continue torcendo para que essa questão vá adiante, né? Vamos continuar unidos, independente aí do partido de cada um dos vereadores dessa casa, vamos continuar unidos em torno dessa proposta. Sabemos da qualidade de cada um dos vereadores que foi citado aqui, exemplo, né, com o vereador Paraná e o Roselei citou, o vereador Miller, faço questão de citar o próprio vereador Roselei. E isso, pessoal, com certeza vai trazer bons frutos para o nosso distrito, tá bom? Então, parabéns a todos vocês, vamos continuar unidos e pode ter certeza que no futuro bem próximo, todos nós estaremos lá naquele local, Roselei, apresentando para toda a população propostas aí dessa alteração. Assim que passar aqui pela Câmara, com certeza nós, através das nossas redes sociais, estaremos comunicando a toda a população, estaremos agradecendo a toda a população, porque a mobilização de vocês que fará com certeza que aquele distrito venha receber novos empreendimentos e ganhe novos, né, equipamentos públicos. Então, obrigado a todos mais uma vez e Deus abençoe e que tudo venha dar certo.
Obrigado, vereador Moisés. Agora nós iremos para a última etapa dessa audiência pública. A princípio tem o Carlos Roberto Guidini, inscrito. Então, Carlos Roberto Guidini com a palavra. Que a gente conhece todo mundo, nome e sobrenome, né, Carlinhos? Boa noite a todos. Eu conhecido como Carlinhos aí, né? Agradecer a presença dos poucos vereadores, né? Na casa de 21, temos 6 aqui apoiando o nosso trabalho, né, cara? Você vê como que o irmão falou aqui, né? Que ninguém está preocupado com ninguém, na verdade, né, cara? Tem dos 21, sobrou 6, que realmente está aqui para lutar, pra ver algumas coisas para fazer pro próximo, né? Só que esse ano já tem eleição de novo. Aí vamos ver as carinhas dele lá nas nossas casas, ó. Ô, sou fulano, você lembra de mim? De 4 em 4 anos aparece Santa Teodósia. É triste, né? É triste, pessoal, saber isso, né? Que estão pedindo nossos votos, mas não estão aqui para lutar para nós. Sabemos que é um dia cansado, todo mundo está trabalhando, todo mundo trabalhou, está cansado, mas estamos aqui defendendo alguma coisa para... Se a gente quer alguma coisa, interesse nosso, né? O mesmo eles também vão na nossa casa pedir os votos deles lá. E vocês se disponibilizaram para estar aqui hoje, para solidário com a gente de Santa Teodósia, né? Eu achei que ia estar a casa toda aqui. Foi falado lá, o pessoal vai estar todo aqui. Sei, muitos têm seus fazeres, né? Mas nós também temos, estamos aqui hoje. Né, o Paulo Mancini está aqui também. E voltando lá, Paulo, você falou cinturão verde, ainda eu não concordo ainda, Paulo. Desse cinturão verde, você deu um nome lá que eu não esqueci o nome que você falou. Eu não sou a favor disso aí, né? Eu acho que tem mais que proprietário também rural. Eu sou a favor, sim, das casinhas sem que sair. Porque tem muitas pessoas que pagam o aluguel até sem condições de pagar o aluguel lá. Eles cobram um santo para tampar o outro, mas pagam o aluguel certinho. E se sair essas casas, maravilha. Mas eu acho que teria um meio, Paulo, de fazer sem o cinturão verde, né? Esse outro nome que você deu aí, né? Tentar buscar um meio para tentar ver, né? Porque a gente vai ser lesado com isso, esse cinturão verde. A gente é pequeno, aí vamos ser engolidos por vocês lá. E sem poder fazer nada, né? Sem poder ser com direito de falar alguma coisa. Como o senhor falou do avião que passa lá, a gente teve um problema há 4 anos atrás, ou mais, com o sobrinho do senhor João Carreira aí, o Zé Roberto, que ele tinha estufa, e o avião realmente passava. Aí ele foi correr atrás, falou, mas não pode passar no raio. Falou, o veneno corre no raio de 2 quilômetros, então não tem como se não matar a sua estufa. Então não seria os 200 ou 1.000 metros que iria fazer que o avião não passasse, que não ia atingir nós lá. Eu entendo assim, né? Então, eu acho que seria muito viável se nós conseguíssemos fazer as casinhas, mas sem ter essa área aí. Como o senhor falou, a gente já deixa a nossa área de 20%, já deixa nossas APP, nossos mananciais, cuidamos bem dela, porque somos atuados, né, no cuidar, que de 6 em 6 meses os ambientais vai lá, verificar nossas reservas, se está tudo em ordem, se não está, se tem gado, se não tem. Né, eu tenho aqui o Tutinha, que é prova disso, o senhor João, que é prova disso, que estamos direto lá com o fiscal em cima da gente. Então, eu acredito, sim, que hajasse um meio de fazer sem nos prejudicar nessa área, assim. Não sei se é um modo de falar prejudicar, mas de nos afetar. Eu agradeço aí a minha oportunidade. Amém? Eu agradeço as palavras do Carlinhos, nosso irmão lá de Santa Teodósia, mas eu preciso registrar que, Carlinhos, embora nós temos um número reduzido de vereadores nessa casa, nós, com certeza, temos as declarações dos demais vereadores de apoio às nossas ações lá em Santa Teodósia. Tá? Os vereadores têm agendas externas, essas audiências elas foram agendadas muito rapidamente e aprovada esse requerimento, aprovado por unanimidade, todos os vereadores deram total apoio para nós. Então, eu só preciso registrar isso para ser justo com os colegas que aqui nos acompanham, né, um trabalho, alguns, ontem, por exemplo, nós terminamos a sessão e tivemos atividades na Santa Casa, que foi a posse do novo capelão lá ontem, né, eu tive uma outra atividade fora, então, todo dia nós temos outras atividades, tem algumas discussões, tem alguns que são candidatos e estão nos bairros em campanha, então a gente precisa, na verdade, eu preciso falar isso aqui para o público que está nos ouvindo das suas casas, porque nós vamos votar essa matéria aqui e a gente precisa do apoio dos demais colegas. E eu preciso registrar que em todas as ações
nós sempre tivemos o total apoio dos outros colegas vereadores, porque entende, reconhece, respeita os 3 vereadores de lá e sabe que os 3 vereadores conhecem Santa Eudóxia como ninguém. E que se está trazendo essa matéria para cá é porque dependemos do apoio dos demais colegas. E esses colegas nos apoiarão. Só para deixar isso registrado. Com relação à questão de prejudicar ou não prejudicar, a gente também precisa deixar isso muito claro, que o objetivo dessas audiências é exatamente esse. E aí, nesse sentido, eu quero agradecer a sua fala, porque você está falando em nome da sociedade civil lá de Santa Eudóxia, né, Paulinho? É uma apresentação que com certeza ficará registrada nos anais dessa casa, né, terá uma ata que será depois, obviamente, encaminhada ao Ministério Público, aos demais órgãos, para que a gente possa representar aqui no ato da votação os interesses da população. Nós estamos analisando, até quero remeter essa informação ao nosso presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, o vereador Paraná Filho, que nós encontramos um decreto que regulamenta uma lei recente de 2016, que trata de todo um cuidado especial com a questão ambiental. Depois vou passar a Vossa Excelência para a hora que for exarar o parecer, para trazer essa matéria a essa casa, que fosse considerado, porque eu entendo que não prejudicaria a população e estaria atendendo um pedido do CONDEMA no sentido de preservar. Preservar, mas sem impedir, né, o desenvolvimento, né, muito pelo contrário, até preocupado, o Paulo Mancini colocou, e eu tenho certeza, cada um de nós aqui somos pais, somos mães, né, algumas mães, e nós nos preocupamos com a saúde de nossos filhos. Da mesma forma que eu coloquei que na década de 90 nós tínhamos o esgoto correndo a céu aberto, nós não podemos impedir que os aviões venham e joguem veneno na nossa cabeça, né? Então, nesse sentido, esse decreto nos ajuda a buscar uma solução junto à Comissão de Legislação, Redação e Justiça, para que a gente encontre uma solução saudável, né, para todos os moradores de Santa Eudóxia, sem prejuízo à indicação feita pelo CONDEMA. Eu quero levar a apreciação do plenário, se há mais alguma pessoa que quer usar a palavra. O vereador Moisés, então, vai fazer um comentário enquanto alguém do plenário se manifeste para usar a palavra. Aí, Bernardo. Eu quero fazer coro aqui com a fala do Roselei e também colocar aqui que nós estamos também preocupados com a preocupação que os moradores de lá têm, tanto os pequenos agricultores, os donos de terra da região, que com certeza já foi apontada na primeira reunião que teve lá em Santa Eudóxia, na primeira audiência. E, inclusive, no ato que nós estamos voltando para São Carlos, vim dialogando com o Paulinho sobre a proposta, pensando uma alternativa que não viesse prejudicar os proprietários ali da região, dos entornos, que estaria sendo afetada por aquele cinturão verde que em voga estaria sendo discutido. Então, acredito que a proposta da faixa agroecológica, né, seria uma alternativa para que não viesse prejudicar os proprietários ali, inclusive para aqueles que arrendam suas terras para os donos de usina e tal. Só que o Paulo até fez uma brincadeira da fala do Roselei, e que, se for colocar, Roselei, realmente é preocupante. Você falou aqui da barriga, né? Barrigona, os vermes, os problemas que tinham no passado, mas se a gente for analisar, você pega a região de Descalvado, o que tem de pessoas, né, a matéria que o Paulinho trouxe aqui, essa matéria, essa reportagem é muito séria. Você pega o caso das pessoas da região da cidade de Descalvado, os entornos de Descalvado, o índice de pessoas que têm sofrido problema de saúde, inclusive com tumor e câncer, é um índice muito alto. Uma das técnicas que participou das reuniões com a gente, quando ela propôs essa questão do cinturão, foi justamente pensando na proteção, porque talvez aqui, das pessoas que estão aqui no plenário, alguém tenha sua horta no fundo do quintal, alguém tenha aquele seu pomarzinho, e não precisaria, com certeza, se eu pedisse para alguns
que estão aqui se manifestar, assim como o próprio Carlinhos, né, citou o caso do Roberto, né, que ele fez um investimento muito grande lá no seu território lá e teve um prejuízo muito grande devido à pulverização por avião, que faço questão de deixar registrado e que conste em ata nessa reunião que ainda existe essa pulverização. Pedir para que as pessoas que moram lá façam vídeos de quando vê o avião passando por lá, se possível envie para cada um de nós, para o vereador Roselei, para mim, para o próprio vereador João Miller, ou para os nossos assessores, e que nós estaremos tomando as medidas cabíveis para proteger a população de Santa Eudócia. Eu imagino que nenhum de vocês querem ter lá, né, a sua vegetação sendo prejudicada, apodrecendo, os frutos seca no pé antes da hora, né? Então, assim como a gente tem sim que ter né, as pessoas que têm as suas terras lá sendo aproveitadas, mas então que a gente coloque na proposta de lei essa alternativa que não venha prejudicar as pessoas, os donos de terra do local, mas que de certa forma seja contemplado uma fiscalização mais rigorosa para os produtores ali que estarão, de certa forma, fazendo essa pulverização por avião, que venha a ser de forma controlada dentro da lei federal. Eu estava lendo algumas leis federais aqui, tem um raio de 6 quilômetros no mínimo, que eles não podem chegar próximo com essa pulverização. Pelo decreto de 2016, ele, na verdade, tem vários tipos de pulverizações que ocorrem hoje no Paraná. No caso da agricultura, há uma indicação por parte do Ministério da Agricultura que ele faça tendo um raio de 500 metros, só que numa altura de 3 metros de altura. Certo, Carlinhos? Se o avião está lá a 40 metros, ele vai pulverizar uma área maior mesmo. Então, o grande problema que ocorre é na altura que o avião despeja o veneno sobre a plantação. Então, é isso que nós precisamos fiscalizar, é a altura. Se o avião passar 40 metros, a gente tirar uma foto, não pegar nada, né, Carlinhos? Mas a 3 metros de altura, possivelmente, ele não vai fazer um estrago tão grande. É isso aí, eu até agradeço ao vereador Roselei, e já peço, né, para que os demais vereadores estejam atentos a essas questões, a própria população, porque, pessoal, eu sei, né, a importância, eu sei, muitas vezes as questões da burocracia, ela acaba, às vezes, dificultando algumas coisas, mas algumas situações é para proteger a própria população. Foi falado para se fazer uma análise, né, toxicológica no sangue das pessoas. Com certeza, se a gente fizer uma análise mais apurada, podemos, talvez, ter algumas surpresas desagradáveis para muitas pessoas. Então, eu sei que a importância da economia, as coisas precisam acontecer, mas o que adianta a gente ter tanto dinheiro e não ter a saúde depois preservada? Então, precisamos evoluir, crescer, mas de forma consciente, de forma que venhamos proteger a nossa integridade física também, porque eu quero sim poder envelhecer naquele distrito lá, mas com saúde, né? E que a população também lá tenha vida longa e que possam, de certa forma, usufruir de um distrito que venha crescer cada vez mais, mas com qualidade de vida para toda a população. Agradeço aqui e encerro a minha participação, Roseli. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, vereador Moisés. Tem alguém inscrito? Tutinha tá lá. Tutinho, Daniel usou a palavra lá. Bernardo. Não vai. Adriana, cadê a Adriana? Que estava aí no fundo. Bom, então eu quero passar a palavra ao Paulo Mancini para as considerações finais. E, posteriormente isso, nós encerraremos a audiência. Legal. Bom, eu gostaria... primeiro de fazer um elogio à democracia, né? O Estatuto da Cidade prevê que para fazer o plano diretor e para mudar o plano diretor tem que haver esse diálogo. E nesse sentido cumprimentar o Carlinhos pela intervenção que ele fez agora, pela intervenção que ele fez lá em Santa Eudócia, porque é preciso diálogo, né? E a partir do diálogo que a gente vai encontrando as soluções, as melhores soluções, né? E o último diálogo numa democracia é no voto, quando existem situações que não é possível ter um consenso, vai para o voto, né? Não é pela força, né? Não é pelo tiro, pela bala, né? Mas o que eu queria ressaltar para o Carlinhos é assim, que a ideia não é de maneira nenhuma de impedir o desenvolvimento,
Muito pelo contrário, é promover o desenvolvimento, porque o desenvolvimento, ele é total, né? Ele inclui a economia, inclui o ambiente e inclui o ser humano, né? Principalmente a saúde do ser humano e também, obviamente, os recursos econômicos para o ser humano sobreviver. Então, a ideia é de jamais impedir o desenvolvimento, mas de orientar o desenvolvimento. E a partir desse diálogo, a gente vai encontrando os melhores caminhos, né, para a gente fazer. Mas nada está impedido na proposta que a gente fez nessa faixa, ou nesse cinturão, nessa faixa, né, que eu estou sugerindo que seja faixa agroecológica. Nada está impedido, a não ser o uso de veneno. Por quê? Para proteger a população. E a gente sabe que a agricultura orgânica hoje, no Brasil e no mundo, tem se desenvolvido muito, né? As pessoas, é claro, preferem agricultura, um produto sem veneno. Todo mundo, qualquer um de nós, né? Infelizmente, nós não temos trabalhos de monitoramento constantes dos nossos alimentos e do nosso próprio sangue, né? Porque essas análises laboratoriais para ver presença de agrotóxico nos alimentos ou no sangue são caras, e nós temos um sistema que impede que isso aconteça. Como a indústria do tabaco, na década de 50 e 60, fez de tudo para impedir que os movimentos antitabagistas conseguissem sucesso, levou anos, e é uma política muito bem sucedida do antitabagismo, né? Hoje já está uma vergonha as pessoas fumarem, né? Sou contra proibir qualquer coisa, mas você não pode induzir as pessoas a fumarem. A mesma coisa a gente precisa fazer em relação aos agrotóxicos, aos venenos. E usar, não sou contra usar, mas usar desde que não faça mal para o ser humano. E isso precisa ser comprovado cientificamente. Tá? Então, hoje nós não temos dados, então, Santa Eudócia ou aqui em São Carlos, as pessoas estão contaminadas por agrotóxico. Então, nós temos que agir por precaução. Tá? Se está passando avião jogando veneno e não está envenenando ninguém, então deixa soltar o veneno. Se não está envenenando nós, certo? Se não está fazendo mal para ninguém, é ótimo. Mas, se nós não sabemos, o primeiro princípio da área ambiental é o princípio da precaução, né? Mas, precaução sem impedir o desenvolvimento, né? Então, era isso, Carlinhos. Eu acho assim, a gente tem que procurar os técnicos da área de agricultura. Eu falei, inclusive, com o pessoal da Secretaria de Agricultura, para a gente ver, a ideia é orientar o desenvolvimento, e não impedir, de jeito nenhum. Agradeço, gente. Obrigado, Paulinho. Só para colaborar com a fala do Paulinho, eu estou vendo aqui que saiu publicado na revista Fórum, do dia 26 de julho, ou seja, semana passada, que nós consumimos 7 litros de veneno por ano. Então, só para demonstrar aí uma preocupação com o que realmente acontece, infelizmente, com o agronegócio no país. Quero consultar mais uma vez para a gente democratizar o debate aqui. Tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? Então, eu declaro encerrada a presente sessão, sem antes agradecer, né, a equipe do Emílio, o pessoal, os funcionários dessa casa, os moradores de Santa Eudócia, os vereadores que puderam, né, estar presente nessa audiência pública, enfim, a toda a sociedade que acompanhou essa sessão também. Declaro encerrada a presente audiência. Cada brasileiro. É o Brasil.